Você já sentiu como se estivesse caminhando por um campo coberto por neblina espessa, onde mal se vê o próximo passo? Como se os dias passassem arrastados, e as respostas que tanto busca simplesmente não aparecessem? Há momentos em que a vida parece um quebra-cabeça espalhado sobre a mesa, com peças que não se encaixam, com bordas desaparecidas, e uma imagem final que você já nem lembra qual era. Mas existe um segredo que muitos esquecem no meio do tumulto. Quando você entrega suas decisões, seus planos e até suas inquietações nas mãos de Deus, algo muda. Não de forma mágica ou imediata, mas de maneira profunda e transformadora. Certa vez, uma jovem chamada Natália, uma professora de artes da periferia de Belo Horizonte, se viu diante de um momento decisivo. Ela havia perdido o pai recentemente. O aluguel estava atrasado há 2 meses, e seus alunos, antes engajados, agora pareciam desmotivados. Sentia-se incapaz de motivar até a si mesma. Em uma noite fria de agosto, sozinha em casa, decidiu orar. Não foi uma oração ensaiada nem bonita. Foi um desabafo. Chorou, falou com Deus como quem fala com um velho amigo, sem máscaras, sem floreios. E naquele momento, mesmo sem ouvir nenhuma voz, algo dentro dela se aquietou. Uma coragem inexplicável surgiu. Não resolveu todos os seus problemas, mas pela primeira vez em semanas ela conseguiu dormir em paz. Essa paz que Natália sentiu é fruto da confiança. É quando, em meio ao caos, escolhemos dizer: Senhor, eu não sei o caminho, mas confio que o Senhor sabe. É quando trocamos o controle pelo descanso, o desespero pela esperança, a dúvida pela fé. É um exercício diário, quase um músculo espiritual que precisamos fortalecer a cada amanhecer. Quantas vezes você já tentou resolver tudo com as próprias mãos? Tentamos planejar cada detalhe, prever cada obstáculo, controlar o incontrolável. E quando não conseguimos, nos frustramos, nos culpamos, nos afastamos de Deus achando que Ele nos esqueceu. Mas e se, em vez disso, fizermos o oposto? E se começarmos nossos dias dizendo: Deus, ande comigo, vá à frente, mostre-me o que não vejo, guie meus passos. É disso que trata esta reflexão. Não de uma religiosidade automática, mas de uma entrega real. Porque Deus não quer apenas ser chamado quando tudo desmorona. Ele quer caminhar ao nosso lado enquanto tudo ainda está de pé. Ele quer participar do processo, não apenas da solução. E quanto mais espaço damos a Ele, mais percebemos que o caos exterior pode ser vencido pela ordem interior que só o Espírito Santo pode trazer. Essa entrega não anula nossa responsabilidade. Pelo contrário, ela nos inspira a agir com sabedoria, a fazer nossa parte, mas sem carregar o peso do mundo nos ombros. Quando confiamos, descansamos. E quando descansamos, conseguimos ouvir mais claramente a voz de Deus. E você? Está cansado de tentar tudo sozinho? Está pronto para fazer essa entrega sincera, como Natália fez naquela noite silenciosa? Colocar Deus em primeiro lugar é mais do que uma frase bonita, é um estilo de vida. É uma decisão diária. E os frutos dessa escolha não demoram a aparecer. Paz, direção, propósito. Há um texto que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Essa passagem não é apenas um conselho bonito. Ela é um convite à rendição. Muitas vezes queremos entender tudo. Queremos saber o porquê do desemprego, do término, da enfermidade, da porta fechada. Queremos lógica onde há mistério. Mas Deus é mais profundo do que nossas razões, mais alto que nossos pensamentos. E quando Ele nos conduz por caminhos que não fazem sentido, é exatamente aí que Ele está prestes a nos surpreender. Imagine a história de Davi, um simples cuidador de ovelhas, o mais novo de 8 irmãos, sem qualquer aparência de rei. Quando o profeta Samuel foi até sua casa, ninguém sequer cogitou que Davi pudesse ser o escolhido. Enquanto os irmãos mais fortes e experientes se apresentavam, ele estava no campo, tocando harpa e cuidando das ovelhas. Mas Deus viu em Davi o que ninguém viu. E ali, no anonimato, Deus estava moldando um rei. Assim também é com você. Talvez hoje você se sinta esquecido, sem destaque, como se a vida tivesse te colocado de escanteio. Mas o que os olhos humanos não enxergam, Deus revela no tempo certo. Nada escapa ao seu plano. Até o tempo de espera tem propósito. Ele usa o silêncio para nos ensinar, a demora para nos fortalecer,
e as perdas para abrir espaço para o novo. André, um senhor de 52 anos que trabalhava com marcenaria, viu sua oficina pegar fogo após um curto-circuito. Era tudo o que ele tinha construído em 2 décadas. O desespero foi inevitável. Mas no meio das cinzas, um vizinho lhe ofereceu espaço em seu próprio quintal para começar de novo. André passou a construir móveis menores, personalizados, com uma nova proposta. E ali nasceu o que hoje é um negócio online com pedidos de todo o Brasil. Ele sempre diz: se minha oficina não tivesse queimado, eu nunca teria me reinventado. Deus às vezes nos permite perder para nos reposicionar. Ele não desperdiça sofrimento. Cada lágrima que você derrama é conhecida por Ele. Cada noite em claro, cada oração sussurrada, cada dúvida que você guarda, Ele vê. E Ele está trabalhando mesmo quando tudo parece estagnado. Mesmo quando você não sente, não entende, não enxerga. A verdade é que muitos só colocam Deus em primeiro lugar quando já perderam o controle. Mas imagine o quanto seria mais leve, mais tranquilo, se a entrega fosse feita antes da queda, antes do desespero. Deus não quer ser o último recurso, mas o primeiro passo. E é por isso que esse momento é tão importante. Você não está aqui por acaso. Essa mensagem chegou até você porque Deus quer te lembrar. Ele ainda está no controle. Mesmo que tudo pareça contrário, Ele ainda tem um plano, ainda há propósito, ainda há futuro. E agora, eu quero te fazer um convite. Se essa palavra está tocando seu coração, se você sente que precisa mesmo colocar Deus no centro da sua vida, então, se inscreva no canal agora mesmo. Mas não apenas por hábito. Faça isso como um sinal, como uma declaração pública de que você quer mais de Deus, mais direção, mais presença, mais propósito. Aperte o botão de inscrição e comece essa jornada com a gente. E se essa mensagem falou com você de forma especial, compartilhe nos comentários uma palavra que defina como você se sente neste momento. Pode ser esperança, recomeço, força, fé, o que vier do coração. Vamos criar juntos uma corrente de palavras que abençoam. Que cada comentário seja como um eco de fé para outros corações que precisam de uma palavra hoje. O agir de Deus raramente segue o roteiro que esperamos. Quando colocamos Ele em primeiro lugar, somos convidados a abandonar o provável para abraçar o possível. E o possível de Deus é sempre maior que nossa capacidade de prever. Ele é o especialista em surpreender, em escolher o improvável, em usar aquilo que foi descartado para revelar sua glória. Veja o caso de Kleber, um ex-entregador de água mineral de uma cidade do interior do Paraná. Ele era conhecido por sua simpatia e por sempre cantar hinos enquanto pedalava sua cargueira pelas ruas. Certo dia, um cliente filmou discretamente Kleber cantando com os olhos fechados enquanto entregava galões embaixo de uma chuva fina. O vídeo viralizou. Em uma semana, Kleber foi convidado a cantar em um programa de televisão e dali surgiram oportunidades para gravar um álbum de louvores. Tudo isso sem que ele jamais tivesse pisado em um estúdio antes. Ele mesmo dizia: nunca sonhei alto demais. Mas quando Deus me viu, Ele me levou mais alto do que eu sonhava. É assim que Deus trabalha. Ele vê o coração. Ele valoriza a sinceridade, a entrega. E mais do que talento, Ele procura disposição. Pessoas que, mesmo sem saber o que fazer, estão dispostas a dizer: Senhor, eis-me aqui. Mas não se engane. O fato de Deus agir não significa ausência de lutas. Muitas vezes, o milagre acontece no meio da tempestade, não fora dela. Ele acalma o mar, sim, mas às vezes prefere ensinar você a caminhar sobre as águas. Ele fecha a boca dos leões, mas também permite que você entre na cova. Porque mais importante do que livrar é moldar. Ele quer formar em você uma fé que não dependa das circunstâncias, mas que se firme na certeza do seu caráter. Quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, não significa que tudo ficará fácil. Significa que você não estará mais sozinho. E isso muda tudo. Porque com Deus, até os desertos florescem. Até o tempo de espera se torna fértil. Até os nãos da vida passam a fazer sentido com o tempo. A vida de fé não é uma vida sem dor, mas é uma vida com direção. E essa direção, quando vem do alto, nos leva para lugares que jamais alcançaríamos com nossa própria força. A lógica humana diz: planeje, controle, domine. A lógica divina diz: confie,
espere, siga. E entre essas duas lógicas há uma distância imensa. Mas quem escolhe andar pela fé, descobre que a estrada que Deus traça é muito melhor que qualquer caminho feito por nós mesmos. Você pode estar vivendo um desses momentos agora, onde tudo parece fora de lugar, onde nada se encaixa. Mas preste atenção. Deus pode estar justamente preparando o cenário para algo novo. O desvio inesperado pode ser o atalho que você não enxergava. A interrupção pode ser livramento. O atraso pode ser alinhamento. Então, siga caminhando. Continue colocando Deus à frente. Mesmo sem ver resultados imediatos, confie. Lembre-se, quem anda com Deus, anda em segurança, mesmo no escuro. Não é que os problemas desaparecem. É que o peso deles muda de lugar. Quando Deus ocupa o centro da vida, as batalhas ainda surgem, os ventos ainda sopram, as tempestades ainda rugem, mas algo dentro de nós se transforma. A paz que excede o entendimento começa a se instalar. As decisões passam a ser tomadas com mais sabedoria. Os erros diminuem. As quedas não nos paralisam mais, porque aprendemos a levantar com propósito. Vamos imaginar a história de Iraci, uma mulher de 63 anos que trabalhou por muitos anos em um pequeno mercado familiar. Após a aposentadoria, sentiu um vazio que parecia não ter nome. Ela passava os dias entre receitas antigas e programas de televisão, até que decidiu fazer algo improvável. Começou a escrever cartas de encorajamento para mulheres desconhecidas, que conhecia através de grupos de oração nas redes sociais. Com o tempo, essas cartas começaram a circular, tocar vidas, e chegaram a tantas pessoas que ela hoje tem um pequeno ministério de escrita devocional para mulheres solitárias e em luto. Tudo isso porque decidiu colocar Deus no centro da sua nova estação de vida. Colocar Deus no centro não exige grandes plataformas, não precisa de seguidores, não precisa de visibilidade. Deus se move no escondido, no silêncio, nos bastidores. Ele se revela para quem abre espaço. E abrir espaço para Deus não é ter uma vida perfeita, mas uma vida disponível. Você pode começar com o que tem. Com o pouco tempo entre o trabalho e os compromissos, com a energia que sobra no fim do dia, com a simplicidade das palavras que sabe dizer. Deus não está procurando pessoas prontas, mas corações dispostos. E quando você oferece a Ele o seu tempo, sua história, seus dias, Ele pega tudo isso e transforma em testemunho. Foi assim com tantos. E pode ser assim com você. Porque o milagre não está apenas em algo que acontece, mas em quem você se torna depois que Deus entra em cena. A mente muda, o coração se ajusta, a vida encontra sentido. Você começa a enxergar com outros olhos. Até o que doeu passa a ser visto como construção. Deus tem o poder de pegar os pedaços soltos e encaixá-los, de transformar dores em pontes, perdas em ganhos, erros em ensinamentos. Mas para isso, Ele precisa ser o centro. Não apenas o primeiro lugar, mas o lugar central. Aquele em torno do qual tudo gira. O casamento, os filhos, as finanças, a saúde, os sonhos, os planos. E quando isso acontece, o caos se organiza. O medo diminui, a ansiedade recua, o coração encontra descanso. E então, mesmo que nada mude por fora, tudo muda por dentro. Talvez você ainda esteja esperando aquele sinal claro de Deus, aquela resposta direta. Mas e se o sinal for esse momento agora? Essa palavra que te alcançou, essa sensação de que essa mensagem veio na hora certa? Não ignore isso. Deus fala de muitas formas, e uma delas é o tempo certo em que algo nos toca de forma inexplicável. Se você está percebendo que é hora de mudar, de colocar Deus no centro, de reencontrar sua essência, então siga nessa jornada. Há um caminho diante de você, e ele começa com um passo de fé. Existe algo profundamente transformador quando decidimos, de forma consciente, dar a Deus o lugar que sempre foi dele. Não se trata apenas de religião, de frequência a um templo, ou de uma rotina de devoções. Trata-se de uma mudança de eixo, de deixar de viver em torno de si mesmo para começar a orbitar em torno de algo maior, mais estável, mais eterno. E isso muda absolutamente tudo. Quem coloca Deus no centro da vida passa a ver o mundo com um novo olhar. Os relacionamentos ganham propósito.
As pequenas vitórias se tornam celebrações. As derrotas, ainda que dolorosas, se tornam oportunidades de crescimento. Porque o coração já não vive mais na ilusão de controle, mas na entrega confiante a um Pai que conhece todos os caminhos, até mesmo os que ainda não enxergamos. A história de Rodrigo é um exemplo disso. Aos 41 anos, ele largou uma carreira consolidada como chefe de cozinha em um restaurante sofisticado de São Paulo para abrir um pequeno projeto social em uma comunidade carente do interior baiano. Muita gente achou loucura. Você vai abandonar tudo por um chamado? Perguntavam. Mas Rodrigo não hesitou. Ele sabia que Deus estava movendo algo em seu interior. Hoje, ele ensina crianças e adolescentes a cozinhar, a sonhar, a acreditar que existe um futuro além das estatísticas, e sempre diz com um sorriso no rosto: ganhei muito mais do que deixei para trás. Essa é a lógica do reino. Perder para ganhar, descer para subir, ceder para vencer. E só entende isso quem vive com Deus no centro da vida. Porque quando Ele governa, nossas prioridades mudam. E com isso, a maneira como lidamos com o tempo, com os outros e conosco também muda. Você pode começar hoje. Não precisa esperar um grande sinal, uma reviravolta. Às vezes, tudo o que Deus precisa é de uma abertura sincera, de um coração que diga: Senhor, eu não sei como, mas quero que tudo comece de novo com o Senhor no comando. A partir disso, Ele se encarrega de organizar os passos, fortalecer os joelhos cansados e iluminar os caminhos escuros. Se essa mensagem falou com você, se algo aqui tocou sua alma, então quero te convidar a caminhar junto com a gente. Este canal foi criado como um espaço de acolhimento, fé e crescimento. Um lugar onde corações feridos podem encontrar alívio, onde histórias reais mostram que Deus ainda faz milagres e onde você pode ser quem é, sem máscaras, sem medo. Inscreva-se agora. Mas não por impulso. Inscreva-se se quiser fazer parte dessa comunidade de fé que cresce a cada dia. Compartilhe com alguém que está precisando de esperança. E se puder, conte nos comentários sua história. O que você tem aprendido com Deus? Qual foi o momento em que Ele encaixou algo que parecia impossível na sua vida? Ou, se ainda está esperando, compartilhe com a gente o que tem buscado. Aqui é um lugar seguro para isso. E se gostou desse vídeo, nos diga o que mais tocou seu coração. Sua participação é preciosa, sua história tem valor. E juntos, como comunidade, seguimos em frente, colocando Deus no centro e deixando que tudo o mais se encaixe, no tempo e da maneira dele.